Bom, em destaque a economia, ontem o Copom elevou a Selic para 3,5% ao ano e já antecipou mais um aumento. Denise Campos de Toledo, quais os motivos para essa elevação dos juros? Aliás, uma elevação que você vinha antecipando há dias aqui na Jovem Pan. Exatamente, Tiago. O Banco Central tinha deixado muito claro que a intenção era aumentar em 0,75 a Selic e, da mesma forma, ele passou esse recado novamente no comunicado que saiu junto com a decisão. Ele elevou a taxa básica para 3,5% ao ano e já indicou que na próxima reunião deve vir mais um aumento de 0,75 com algumas condições, né? Ele sempre coloca a evolução do cenário que vai ser acompanhado. Ele falou em normalização parcial dos juros, isso significa que o Banco Central não tem intenção de elevar os juros a ponto de garantir no fechamento deste ano uma variação real em relação à inflação. A inflação continua pressionada, deve fechar este ano na faixa dos 5%. Muita gente no mercado acreditava na possibilidade da chamada normalização total dos juros, o que poderia levar a taxa básica ainda este ano para 6,5%. Então, o Banco Central foi meio cauteloso nesse sentido. Mas ele fez uma análise muito realista de cenário. Ele considerou os riscos inflacionários, incluiu inclusive esse aumento da tarifa de energia agora, a mudança de bandeira que no curto prazo vai pressionar mais a inflação. Falou do aumento de preços de commodities no exterior, isso tem impacto aqui no Brasil, tanto na área industrial como no setor de alimentos. O Brasil vem sofrendo as consequências disso. Falou daquelas preocupações de mercado internacional, por exemplo, que a gente sempre fala daquela especulação da curva de juros aí dos treasuries, dos títulos americanos, porque a economia dos Estados Unidos está crescendo, teve uma retomada vigorosa, tem vacinação em andamento, então com uma certa frequência, os juros lá ficam mais pressionados, não os juros básicos, como acontece aqui no Brasil também, mas o mercado começa a especular. E isso é ruim para os emergentes, pode desviar recursos, pode produzir pressões sobre bolsas de valores, sobre o dólar aqui no Brasil, o câmbio. Então, ele considerou todos esses aspectos e cobra, claro, um avanço das reformas aqui no Brasil e a questão do ajuste fiscal. Isso é importantíssimo para que se possa manter os juros num patamar mais baixo. Senão, o Brasil é obrigado, entre aspas, a oferecer um prêmio de risco maior, porque é uma economia que oferece mais riscos relacionados ao desequilíbrio fiscal, ao atraso das reformas, às dificuldades, inclusive, da pandemia. E esse é um último ponto aí a ressaltar no comunicado, que ele citou a pandemia como um fator que pode pesar no ritmo de retomada, e dependendo do ritmo de retomada, isso também tem influência no comportamento da inflação. Então é isso, a gente já pode esperar, em princípio, dadas essas condições, que a taxa básica de juros tenha mais um aumento de 0,75 na próxima reunião do Copom. Ô Denise, falando sobre reforma tributária, tudo começa do zero na Câmara, mas no Senado há uma pressão para que a reforma seja ampla e não a tal da reforma fatiada, separada. Como é que vai se chegar ao meio termo num assunto tão crucial para a economia brasileira? Olha, tem meio que uma queda de braço aí, viu, Tiago? E tem a influência do governo também, do Ministério da Economia. Eu conversei agora cedo com o ministro Paulo Guedes e ele defende esse fatiamento, ele insiste naquela proposta que foi apresentada pelo governo de fusão apenas de PIS/COFINS. Ele reconhece que isso pode trazer um peso maior sobre o setor de serviços, que questionava também o relatório que foi apresentado pela comissão mista, que foi um dos fatores que pesaram também nessa extinção aí da comissão por questões de regulamento, mas, na verdade, houve uma insatisfação, né, daqueles que pretendem avançar de uma outra forma com a reforma tributária. E essa é a ideia de Paulo Guedes. Agora, ele reconhece esse peso que pode ter para o setor de serviços e volta com aquela ideia de criação de uma taxação sobre as transações digitais, que seria uma espécie de volta mesmo da CPMF, para poder dar suporte à desoneração da folha. E a desoneração da folha poderia compensar esse aumento de tributação que haveria sobre o setor de serviços e alguns outros setores, né, no caso da fusão apenas de PIS/COFINS. Então, ele defende essa ideia, né, que seria também mais ou menos a proposta defendida por Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que falou nesse fatiamento da reforma tributária, mas o Senado não quer desperdiçar, não quer jogar fora todo o trabalho de mais de um ano da comissão mista, que começou lá atrás com a ideia da PEC 45. Então, tem muita discussão ainda em cima desse assunto, mas vale a posição do governo. E o governo pode ter muita interferência assim no andamento dessas discussões. Na verdade, o governo liderando uma proposta para valer da reforma tributária, tentando negociar
com a base de apoio, ampliar essa base de apoio, ele pode levar adiante. Agora, sempre fica aquele questionamento, né? Há uma resistência muito grande à criação desse tributo, né? Que seria a compensação para parte da proposta que o governo defende, que seria apenas a unificação. Só mais um detalhe, Guedes falou que ele não é contra a unificação de ICMS, de ISS, mas isso deveria ficar a cargo dos estados. Ele defende aí o IVA dual, né? Então, paralelamente, haveria essa negociação, porque na fusão de impostos federais com ICMS e ISS, o governo teria de bancar um fundo e Guedes falou que ele não quer mais repassar recursos para estados e municípios.